Observatório Regional. Apoio Cultural O Mundo dos Pneus. O seu centro automotivo. Tudo o que você precisa em um só lugar. Olá, boa noite. Começa agora mais um programa Observatório Regional pela TV Rede Paulista. E hoje aqui em nosso estúdio a gente recebe o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Jundiaí, Aparecido Luciani. Quem também participa desta edição do Observatório Regional é o ex-prefeito de Jundiaí, ex-deputado federal André Benassi. Você nos acompanha pelos canais 14 UHF, o 22 da NET. Não esqueça, acesse a nossa página, que é tvredepaulista.com.br. Não saia daí, programa Observatório Regional volta em instantes. Olá, boa noite. No ar o Observatório Regional desta quinta-feira. E hoje aqui em nosso estúdio a gente conversa com o presidente do Sindicato dos Servidores de Jundiaí, o Luciani. Luciani, boa noite. Muito obrigado pela presença aqui no Observatório Regional. Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco desse movimento do Sindicato dos Servidores e disso que a gente tem trabalhado para melhorar a vida do servidor público de Jundiaí. André, boa noite. De volta. Obrigado pela presença aqui também no Observatório Regional. Bom, o Luciani, agora é dia 1º de maio, data base da categoria. E como é que estão já as negociações ou elas ainda não ocorreram com a Prefeitura Municipal? Nós tivemos uma assembleia bastante representativa, onde nós tiramos a pauta da campanha salarial. Entregamos ela ao governo, só que a gente tem algumas categorias que ainda não foram resolvidas, categorias que nós discutimos o ano passado. Um exemplo aqui para quem está nos assistindo, os assistentes sociais, que nós fomos ao Paço Municipal e entregamos um pedaço de bolo aos servidores e secretários e levamos um ao prefeito também no 8º andar, por um ano da promessa que ele havia feito aos assistentes sociais e não tinha cumprido. Ou seja, janeiro de 2014, nós estamos agora em abril de 2015, isso deve ir para a Câmara para resolver. Então a gente está resolvendo algumas categorias ainda do ano passado. Uma pena, mais uma vez, que isso esteja junto aí com a campanha salarial. O sindicato se esforça para que uma coisa não contamine a outra, o que é muito difícil. E a gente tem falado isso para o governo insistentemente, mas parece que não escuta. Então, fechando isso, eu acredito que já na próxima semana, no máximo e até dia 27, 28, que deve ser votado na Câmara essas categorias, mas a gente já tem alguma contraproposta do governo. A pauta foi protocolada, mas até agora a reunião não aconteceu ainda. São quantos servidores? Hoje, na ativa, em torno de 8.000 servidores, 8.500 com os cargos de comissão e aposentados 1.600. Bom, a categoria, a reivindicação, 10% de aumento salarial. Por que desse valor acima da inflação, aquela do ano passado? O ano passado nós pedimos 10 também, só que o ano passado a inflação ela deu bem abaixo dos mais de 8% que ela já está dando agora em 2015 até maio, que é a nossa data base. Então, o ano passado a gente conseguiu 2,19 acima da inflação, ou seja, um ganho real considerável. Para esse ano, foi orçado na Prefeitura apenas 6,5. Eles pegaram a projeção mundial, a projeção nacional de 4,5 e aí o Copom previu que poderia chegar a 6,5%. Então, muito conservadora a Prefeitura e as pessoas que trabalham com isso colocaram a meta em 6,5%. A inflação está passando de 8%. Então, aquela margem de ganho real, ela já foi consumida pela inflação esse ano. Mas a gente põe bastante peso aí na questão do cartão alimentação. Hoje nós temos um valor de 420, a gente pede 30% para repor esse poder de compra do servidor, pois ele vai ao supermercado e hoje o que ele encheu o carrinho há um ano, ele não consegue colocar metade. E até, André, aqui nessa discussão, essa questão de 10, de 8, enfim, alguns especialistas já calculam que até o fim do ano esse teto já passe dos 10%. Né? E isso já tem, agora a gente já está daqui a pouco já no mês de maio, e já tem visto que realmente a inflação já corroeu o poder de compra dos assalariados, enfim, do trabalhador, da classe média, que já abriram mão de várias coisas que tinham até no passado recente. E a situação começa a se complicar bastante.
uma forma geral do trabalhador, né? A gente também não vai falar só aqui de Jundiaí, enfim, isso é um problema que já aflige o trabalhador de todo o país. Olhando lá para frente, que esse teto de 10 deve ser superado, bem diferente daquilo que o Banco Central estipulou lá atrás, quer dizer, fica realmente complicado, né, André? Uma negociação de 6,5%. É muito complicado, porque uma defasagem muito grande e é natural que o servidor ele vai levar uma desvantagem muito grande na hora que ele vai fazer as compras, não vai, como você disse, não vai comprar aquilo que ele precisava, ele vai ficar devendo. O problema é que não é só a inflação. O problema hoje no Brasil, a inflação vai crescer mais, que nós estamos vendo. Você vê a energia elétrica subindo, combustível subindo, outra coisa também, falta de base, né? A falta de base, ela dificulta a aquisição de matéria-prima para produzir. Então, o Brasil vai ficando cada vez mais difícil, vai encarecendo. Ela vem inflação mesmo, ela vem mais que 10, eu acho. Bem mais. É uma situação bastante complicada, mas enfim, o sindicato, a categoria pede 10. Se for menos do que isso esse ano, existe alguma conversa ou não? É possível? Por isso que a gente coloca bastante peso na questão do cartão alimentação e um novo benefício. Eu dei uma entrevista recentemente onde eu falei, a gente está preparado para o pior. Se eu me preparar para o melhor cenário e vier o pior, o que é que eu faço? Então a gente se preparou para o pior cenário. Assim que a proposta da prefeitura for feita, a gente chama uma assembleia e coloca isso para os servidores. E a gente vai discutindo. Mas lembrando que a infração, ela é por lei, né, doutor André? Ela é por lei garantia. Se chegar a 8,5, pelo menos 8,5 ele vem para o salário dos servidores. Então, menos do que isso, é dor de cabeça na certa para o governo e o sindicato está pronto para movimentar isso daí. Uhum. Bom, além disso, né, Luciane, existe também 13º cartão alimentação. Uma bela conquista, se a gente conseguir, eu acredito que a gente pode conseguir. Pago junto com o 13º salário dos servidores, que aí o vale-refeição, valor de 15 por dia trabalhado, subsidiado pela administração sem qualquer desconto ao servidor público. Vou falar um pouco da questão do 13º no cartão, que é um benefício que o servidor olha com bons olhos. Hoje, nós estamos em 420. Vou falar um número aqui, não estou profetizando, até porque não tenho bola de cristal. Chegarmos a 500, 510 reais. Muitos casais na prefeitura. Então, em dezembro, ele 500 ou 510, ela 500 ou 510. Isso dobra. Uhum. Então, ele vai para a sua ceia, para comprar as coisas no supermercado, não mais com 1.000, mas com 2.000 reais. O que ajuda muito aí a família. Então, esse benefício é um benefício que a categoria, já consultei, já falei com os servidores, eles olham com um carinho extremo para que em dezembro ele tenha um poder aquisitivo maior para poder comprar ali esses alimentos diferenciados no Natal para colocar na mesa para os seus filhos. Bom, tem também banco de horas dos servidores. Isso é importante falar. Né? E também, aí a gente lá para frente fala de uma outra categoria, que é de cozinheiro, cozinheira, né? Redução também dessa jornada para 6 horas. Como é que vocês estão tratando essa questão de banco de horas? Então, o que aconteceu? A prefeitura, historicamente, isso não é de agora, podemos colocar aí tranquilo 5, 6 ou 7 anos, ela vem com um número de horas extras excessivo. Em torno de uma folha a mês, doutor André. Uma folha de pagamento, 4 milhões. Muito dinheiro. E sindicato que defende hora extra, ele está na contramão da história. A gente não pode defender hora extra, tem que defender a gestão do trabalho, porque o trabalhador que faz muita hora extra, a saúde dele vai embora, relacionamento familiar, porque ele não consegue ficar em casa, acaba deteriorando. Então a gente sempre pegando no pé da administração e falando, vocês precisam melhorar isso. Aí vieram com o decreto, que na minha opinião, o decreto não é ruim, só que aí o banco de horas veio para não ajudar. Se o servidor trabalha, um exemplo, um domingo, e ele não vai receber isso como hora extra,
ele vai ter direito de ficar em casa, por exemplo, uma terça ou uma quarta-feira, um dia normal. Isso o sindicato não pode aceitar. Então já está também na mesa de negociação, já temos a proposta para o governo que essa hora extra que ele fizer e que ele não receber, que ele possa descansar na mesma proporção. Se é de 50%, descanso naquela hora mais 50%. Se for no domingo feriado 100%, o descanso com mais o dobro daquele descanso também, para que ele realmente normalmente valha a subsequente, pena. no outro dia. No decreto são 2 meses para que ele tire isso. Então ele pode até acumular e emendar uma sexta e uma segunda, ficar 4 dias em casa. Isso depende muito da negociação que vai ser feita aí com o próprio chefe dele no local de trabalho. Agora, existe uma outra questão também, que é com relação, obviamente, sempre durante campanha eleitoral, várias promessas são feitas, mas a partir do momento que se assume, você olha para todos os números, que até então não se tem ciência se você não está ali naquele momento de campanha. Se você não é governo. E aí você encontra uma realidade normalmente diferente daquilo que via sendo divulgado. Durante esses anos dessa nova administração, como é que vocês têm sido recebidos para se tratar de assunto de reajuste salarial? Recebidos muito bem. Isso eu não posso dizer que a prefeitura não recebe. Até porque eu estou no sindicato há 1 ano e 2 meses, então eu tive uma campanha salarial, essa é a segunda. Agora, o resultado disso é que nem sempre tem sido satisfatório. Esse foi o motivo da greve do ano passado? Das ADIs. Nós chegamos num momento na campanha salarial que, por que brigar por 1%, sendo que a gente poderia, com as ADIs, como a gente conseguiu agora reverter e deve ir para a Câmara para votar, para essa categoria, ao longo de 3 anos, conseguir 22,5%. Então, naquele momento, foi uma avaliação, sindicato e categoria. Entre aspas, você dá um passo atrás, prepara para a greve como nós preparamos. Foi uma greve, assim, eu posso dizer que me deixou muito orgulhoso. É uma categoria que eu falo unida, categoria vibrante, uma categoria que mostrou que isso é possível. E agora, indo para a Câmara, elas vão ter aí 7 agora, 7 em 2016 e 7 em 2017, o que dá um sobre o outro 22,5%. É uma vitória muito grande. E dos cozinheiros e cozinheiras? A reivindicação é de 25%. Isso, 25. Tivemos a assembleia no dia 11 no sindicato, onde eles estão prontos também para uma paralisação, primeiro de 2 horas, e se preciso, para uma paralisação por tempo indeterminado. Mas a gente já tem reunião marcada com o governo para começar a discutir essa categoria. Tá. André? Eu acho que a condução do Luciane à frente do sindicato, acho que é perfeita. Não exagera. E entra com pedidos razoáveis. Acho bem passível de ser atendido, acho, sim. Bem assentado. Bem possível nesse ponto. Sabe, o Luciane, essa paralisação que a gente tem visto, que já dura bastante tempo, dos professores da rede estadual de ensino, que pedem esse reajuste de 75%, enfim, o governo afirma que paga com bônus, como progressão da carreira, aquele professor que se desenvolveu, conseguiu atingir objetivos. Existe um ponto 3 aqui da pauta de vocês, cláusula social administrativa, enfim, depois vem para ponto 1, ponto 2, ponto 3, revisão dos critérios de avaliação de desempenho para fins de progressão e promoção, entre outros. Eu queria saber da sua opinião, nesse ponto de como é feita a avaliação para progressão da carreira daquele servidor. Então, hoje a gente pede para que não seja subjetivo, que ele seja técnico. Infelizmente, e eu vou usar algumas palavras aqui para elucidar quem está nos assistindo. Se eu vou com a sua cara, você pode não ser aquele profissional excelente, mas você terá a sua progressão, porque a promoção ainda não foi regulamentada e a gente colocou isso agora para ser feito. Se eu não fui com a sua cara, você pode ser o melhor profissional possível, que eu vou dar um jeito de você não ter essa progressão. Né, André, a escolha técnica daqui do trabalho desenvolvido ao longo dos anos, eu acho que é fundamental. Né? Quando não se faz isso, se faz a escolha de predileção, né? Uma escolha de puxa-saco, então, é isso mesmo? O senhor usou a palavra que eu não falei, mas é isso mesmo. De pessoas, quer dizer, faz política, não faz administração. Perfeito. Quem faz administração administra, não está vendo princípio de facção política, coisa parecida. Está vendo quem é capaz, quem não é. Competência. E hoje no Brasil nós estamos assistindo
Bamburda por causa disso. Bom, o programa Observatório Regional faz uma rápida parada. Hoje, a gente conversa com o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Jundiaí, o Aparecido Luciani. Não saia daí que o programa Observatório Regional volta já. Já voltamos, último bloco do programa Observatório Regional desta quinta-feira. Hoje, aqui no nosso estúdio, a gente conversa com o Luciani. Ele que é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Jundiaí e região. Luciani, no bloco a gente falou bastante sobre a campanha salarial, a data base, agora no dia 1º de maio. E falamos também um pouco sobre esse pedido de 25% cozinheiros e cozinheiras. Tá, das escolas do município, porém, trabalham também para escolas do Estado. Uhum. Então essa é uma situação, e lá atrás você citou, olha, pode haver paralisação. Até para que os pais fiquem um pouco mais tranquilos, não é assim, né? Olha, a partir do dia 1º greve. Não funciona dessa forma, até por você tratar, no caso, afetar a vida de muito cidadão. Então, até para quem está nos assistindo entenda, como aconteceu com as ADIs no ano passado, a negociação ela se arrastou por mais de um ano até chegar à greve. Cozinheiras a mesma coisa. A gente esgota todos os níveis de negociação. Reunião com o governo, ofício, proposta e contraproposta para poder ser avaliada. Não chegou a um acordo, nós temos que informar que a prefeitura e os demais cidadãos que a greve vai acontecer em 72 horas, para que as pessoas se programem. Hoje, imagina as escolas, tanto municipais quanto estaduais, sem as cozinheiras para prepararem a comida das crianças. Parou a escola, parou a escola. E eu falei para elas no sábado, nesse momento o coração ele tem que endurecer. A criança vai chorar, a criança vai ficar sem comida, só que se eu quero valorização e respeito, eu preciso ir para a luta. E quando não se tem um acordo entre patrão e o trabalhador, o único jeito é cruzar os braços. E é isso que, se for preciso, nós faremos com as cozinheiras. Bom, Luciane, o sindicato faz parte da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, e na última semana uma manifestação bastante grande com relação à PL 4330, correto? Que regulamenta a terceirização de trabalhadores. Muitos dizem ser a favor, sindicatos são contrários à regulamentação da terceirização no país. Por que o sindicato é o contrário à terceirização, à regulamentação? Quais são os pontos que você acha que serão negativos? Para o servidor público, importante, mas não o mais importante, porque todos que nos assistem agora se preocupem com a terceirização. Essa história de que vai gerar mais emprego pode até acontecer, mas hoje o trabalhador que está ganhando aí, viu, doutor André, R$ 2.500, até R$3.000, que hoje já não é um salário para se viver tranquilamente numa família aí, nuclear de 3 pessoas, ele vai passar a ser contratado por metade desse valor. Dizem 70%, eu acredito que menos ainda. E ele fica muito menos tempo nesse emprego. Hoje o trabalhador ele tem uma certa estabilidade, ele faz uma conta a médio e longo prazo. Esse trabalhador terceirizado, ele passa muito mais rápido por esse emprego. Salário menor, rotatividade maior e alguns direitos que ele deixa de ter. Hoje, historicamente, eu falo da CUT, nós brigamos pelas 40 horas para que ela seja universal, que em Jundiaí já é, mas tem cidade que não é ainda. O terceirizado de Jundiaí ele pode ser contratado por 44 horas, ou seja, esse é um benefício que o trabalhador terceirizado não terá. Estou dizendo que pode ser que não aconteça, mas é um dos benefícios. Agora, o mais importante para o servidor que nos assiste, o nosso IPREJUM, Instituto de Previdência de Jundiaí, que no passado não era instituto, virou instituto há questão de 10 anos, nós batemos 1 bilhão esse ano, então a aposentadoria desses 8.000 que estão na ativa está tranquila, mas o terceirizado não vai contribuir para o Instituto de Previdência. Então, como nós estamos tranquilos hoje, se parar de entrar dinheiro, a gente não pode garantir a aposentadoria de quem está entrando na prefeitura agora. E tem um estudo, até o Vanderlei Vieira, assessor político do sindicato, ele me alerta sempre, Luciane, em 3 anos,
a prefeitura será renovada em quase 40%. Eu me preocupo muito com isso. André? Eu não conheço bem essa lei que votaram agora e não sou muito fã da terceirização, não. Eu acho que não vincula o trabalhador com o empresário. Eu acho que o gostoso do trabalhador e do empresário é a vinculação, sabe? O cidadão que está tanto tempo trabalhando lá, você conhece, ele conhece quem é o chefe. Esse negócio terceirizado, eles ficam um pouco de tempo aqui, um pouco de tempo lá, parece que é uma exploração da pessoa. Eu não sou muito. Doutor. Eu sou mais a favor de uma reformulação geral da CLT, que eu acho que está uma balbúrdia também isso daí. Está meio bagunçado. E, de certa forma, ela prejudica o trabalhador, porque ela abordaça tanto um como o outro. O senhor já falava disso no passado, das reformas. Tanto, né, o empregador como o empregado, porque o empregado fica preso naquela coisa lá, né? E para não dizer nada, né? Nem vai para frente, nem fica aí eternamente empregado aí, tá certo? Acho que tem que haver algum outro tipo de coisa que possa realmente compensar para o trabalhador e para o próprio empregador. Todo mundo ganhar, sabe? Onde todos ganham, o sucesso é melhor. Com certeza. E a felicidade é maior também. Luciane, você também já foi presidente do CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Muito se discute agora com relação à redução da maioridade. Perfeito. Para 16 anos. Você é contra? Sou contra. Esse tipo de medida, onde você apenas reduz e não mexe com aquilo que tem que ser realmente trabalhado e mexido, é uma intenção de repente, maquiar o problema? E a gente pode ter aí presídios muito mais lotados do que hoje. A gente sabe que nenhum estado do país, a federação hoje, tem capacidade para abrigar os seus presos. É uma situação real, sempre foi assim, é muito crítica. Você não tem o trabalho de reinserção na sociedade, de reinserção no mercado de trabalho, a incidência daqueles que voltam depois para a rua é muito grande no crime. Então apenas é para inglês ver. Eu avalio da seguinte maneira: foram 2 anos de presidente do conselho, mas no conselho 10 anos. Então, a gente discutiu muito isso daí. O que acontece hoje? E eu vi no Congresso, doutor André, gente defendendo para que já pudesse colocar na Fundação Casa, hoje não chama FEBEM mais, a Fundação Casa, já a partir dos 13 anos. O que é um absurdo maior ainda. E o adolescente, a criança ou adolescente, ela não é presa. Tem um outro nome para isso. Na minha avaliação, o que acontece? Ela é aprendida. Aprendida. Precisa ter educação. Precisa ter educação. Se a gente for só pelo viés dos presídios, lá ele vai a uma escola do crime, eu estou fazendo também uma discussão muito rasa. Uhum. A gente precisa que tenha educação de qualidade e as famílias, né? Hoje a gente tem as famílias desestruturadas, a gente tem a Casa de Nazaré, onde abriga as crianças, onde o pai e a mãe estão no tráfico, hoje já tem as avós do tráfico. Então, como que você dá uma sustentabilidade para essa criança? Então, primeiro, educação, qualidade de vida para que essa criança, para que esse adolescente possa não ir para o mundo do crime. A gente reformulou, era FEBEM, virou Fundação Casa, começou com uma nova roupagem, mas com as pessoas que trabalhavam lá com as mesmas mentalidades. Isso precisa mudar também. Quer dizer, a gente não trabalha a causa. Não. Hoje a gente só está vendo a consequência. Veja aí alguns candidatos ainda exaltando rota. Eu sou guarda municipal, falo isso com tranquilidade. BOP, ou seja, exalta a prisão, a resolução do crime, sendo que eu sou muito mais feliz como um agente de segurança pública evitando que o crime aconteça e não prendendo o criminoso. Tá bom. Luciane, obrigado pela participação aqui no programa Observatório Regional. Boa sorte a todos os servidores nessa nova luta agora da Database no dia 1º de maio. Eu que agradeço, e uma frase que eu uso sempre: quanto mais nós trabalhamos, mais sorte nós temos. Então, com o trabalho, o resultado vem. André, boa noite, obrigado também pela presença aqui no Observatório Regional. Foi um prazer muito grande.
Termina aqui mais um programa Observatório Regional pela TV Rede Paulista. Obrigado pela sua audiência, pela companhia e até a semana que vem.